Livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, a partir do verso 12. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para sentar uma imagem esculpida que não oscila. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não tentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco. Já seco, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhes seja igual? Diz o Santo. Levantai aos altos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor? O meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eis a Tua palavra, a Sua palavra, ó Deus, que é a pura verdade do Senhor para cada um de nós. A Tua palavra não mente, a Tua palavra é segura, a Tua palavra nos ensina e nos mostra, de fato e de verdade, quem o Senhor é.
nós queremos agora pedir humildemente ao Senhor que através da sua palavra possamos ter mais entendimento, possamos, ó Deus, ser direcionados, iluminados, a fim de compreender, ó Deus, quem o Senhor é, o que o Senhor faz, o que o Senhor fez, o que o Senhor ainda vai fazer por cada um de nós. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa, com liberdade, iluminar as nossas mentes, a fim de que possamos sair daqui, ó Deus, fortalecidos pela Tua palavra. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos, volta para mim no 12, por favor. Esse é um texto, principalmente o seu final, a partir do verso 25, que a gente já ouviu muito, Mas quando eu li esse texto hoje, que é a partir do verso 12, algumas coisas me chamaram muita atenção, E aqui, Isaías, ele faz perguntas, cujas as respostas estão na própria pergunta, Ele começa fazendo algumas perguntas aqui, e na própria pergunta a gente já vai ter a resposta que a gente espera, Lembrando que quem é Isaías? Um profeta, alguém que falava da parte de Deus. E o profeta Isaías, a partir do verso 12, ele diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas, e tomou medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte um éfado do pó da terra, e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão? O profeta Isaías aqui, irmãos, ele quer mostrar para nós a grandeza de Deus. Ele está revelando aqui, de fato e de verdade, o tamanho do Deus a quem nós servimos. Ele quer mostrar a suficiência de Deus. E ele começa aqui fazendo algumas perguntas. E aqui, nessa parte no comecinho, ele vai falar do domínio de Deus a respeito da sua criação. Ou seja, ele vai falar das águas, ele vai falar também da terra. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palma? Gente, a gente vai numa praia, às vezes assim, a gente olha para o mar e acha que é maravilhoso, aquele negócio grande, maravilhoso. O salmista está falando aqui que o Senhor tomou na concha de sua mão e mediu as águas do mundo inteiro. Lembrando que o nosso planeta Terra é constituído por duas partes, de água e uma de terra. Isso quer mostrar o quê? A profundidade do tamanho do Deus a quem nós servimos. E tomou a medida dos céus a palmos. Dá para medir o céu a palmo, gente? Depende do tamanho da mão, Se a mão foi a mão de Deus, tá. Quem recolheu na terça parte um éfa, o pó da terra? Na terça parte. E pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão? Quem é capaz de fazer isso? De pesar, de medir a terra inteira numa balança de precisão. O salmista quer mostrar aqui o domínio de Deus, a grandeza de Deus, com relação à criação, ao planeta Terra, ao céu, a terra, e o mar e a água. Verso 13. Quem criou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? 14. Com quem tomou ele conselho para que se lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou caminho de entendimento? O que ele quer mostrar aqui? Volta no 13. Tem alguém capaz de guiar Deus? Não existe ninguém maior que Deus. Ou ele tem alguém como conselheiro, alguém que pode lhe dar conselhos, ou ele tem alguém que o ensine? Não. Irmãos, a pergunta já é a resposta. Para todas essas perguntas que ele faz, a resposta é não. Verso 14. Com que tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Alguém aconselhou o Senhor?
Quem instruiu a Deus na vereda do juízo e lhe ensinou alguma coisa sábia? E lhe mostrou o caminho de entendimento? O que ele quer dizer aqui? Não existe nada maior do que Deus. Não existe ninguém que possa dar algum entendimento. Não existe alguém que tenha mostrar sabedoria. Não existe ninguém que aconselhe a Deus. Não há nada superior ao entendimento do próprio Deus. Verso 15. Agora, ele vai comparar a soberania de Deus com referência às nações. Ele já falou da grandeza de Deus com relação à criação, ao planeta, à terra, céu e mar. A grandeza de Deus no que diz respeito ao conhecimento, à sabedoria, ninguém é maior do que Deus. Agora ele vai falar com respeito às nações. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança, e as ilhas são como um fino pó que se levanta. Vamos imaginar aqui, né, qual que é a nação mais poderosa do mundo que existe hoje. Estados Unidos, por exemplo. Né? Estados Unidos, China, Rússia, né? Esse povo aí que é cheio de arma nuclear, cheio de bomba daquilo, isso, daquilo. Eis que as nações são consideradas por ele, o Senhor, como um pingo que cai de um balde. Gente, se cair um pingo de um balde, não dá nem para perceber, dá? Faz diferença? O que é um pingo de um balde? Nada. Esse é o tamanho de Deus. Como um grão de pó na balança. Um grãozinho de pó. Pesa. Se você pegar um grãozinho de pó, a melhor balança de precisão que existe, se você pegar um grãozinho de pó, você pôr nela, não vai. Pelo menos essas que a gente tem, a não ser aquelas, né, de laboratório, lá, enfim. Não pesa. Por quê? Qual que é a ideia aqui? Não faz diferença nenhuma. As nações são como? Exatamente isso. Uma gota que cai no balde, como um grão de pó na balança. E as ilhas são como um fino pó que se levanta. Ou seja, não dá nem para ver. Né? Passa um carro ali, ergueu o pó, você nem viu. Então ele falou da grandeza de Deus com relação ao planeta, a sua sabedoria, seu conhecimento. Agora ele fala da grandeza de Deus comparado às nações. Verso 16. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais, todos os seus animais, nem os seus animais para o holocausto. Se todos quisessem prestar sacrifícios a Deus, como era costume naquela época, nem todo o Líbano, que era a árvore mais plantada, a melhor árvore, que dava o melhor fogo, nem todo o Líbano basta para queimar, não é suficiente. Lembrando que eles iam lá, pegavam um permetinho, ofereciam como sacrifício. Nem os seus animais para o holocausto, nem todos os animais que existiam seriam suficientes para prestar o holocausto ao Senhor. Verso 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Gente, às vezes a gente fica tão preocupado, né? Assim, mas como é que pode esse Deus ser tão grande assim e ele se preocupar comigo? Se para esse Deus tão grande, as nações é o quê? É nada, gente. Nada. Não é a nação, não. O que está escrito aqui? Todas. Não é uma nação.
nações são perante ele como coisa que não é nada. Não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. O que Isaías está querendo dizer aqui? Está mostrando a suficiência, a grandeza de Deus e a nossa pequenez. O quanto o homem mais poderoso, a nação mais poderosa, todos aqueles que se acham grandes, aqueles que oprimem, né? As nações hoje que oprimem as outras e se acham poderosas, bomba nuclear, né? Agora a moda é essa, né? Tem bomba nuclear, acabou. Deus considera essas nações como um vácuo. O que é vácuo, gente? Inexistente. Então a gente fala, coitadinho, ficou no vácuo. Passou em branco. É um vácuo. Verso 18. Com quem comparareis a Deus? Tem alguma coisa que dá para te comparar com Deus? Se todas as nações do mundo para ele é nada, com quem comparareis a Deus? Com quem dá para a gente comparar? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Tem alguma coisa, gente, para confrontar Deus? Tem alguma coisa que é capaz de bater de frente com Deus? Não existe nada capaz de ser comparado a Deus e não existe nada que é capaz de confrontar a Deus. Verso 19. O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e de cadeias de prata forja para elas. 20. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar a imagem esculpida que não se oscile. Verso 21. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Ou seja, vocês que fazem imagem aí de prata, vai lá, de ouro, outro lá, separa uma madeira nobre lá, manda o carpinteiro lá fazer a imagem bonita, recobre de ouro, faz isso. Acaso não sabeis, porventura? Não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Não, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Desde o princípio lá, não foi falado que existia só um Deus? Que existe apenas um Deus Criador? Que não há outro Deus comparado ao nosso Deus? Que não existia outro Deus a não ser o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Que todos os outros deuses eram deuses incomparáveis? Quando Deus quis libertar o seu povo lá do cativeiro egípcio, ele enviou quantas pragas? 10? 10? Quantas? 10? 10. Por quê? Porque esse era o número dos deuses que continham de maior adoração no meio egípcio. Deus estava mostrando que Ele era o verdadeiro Deus. Ele estava mostrando que existia apenas um Deus. Que Ele era o único Deus digno de louvor. Que Ele era o Deus maior do que todos os outros deuses que existiam na face da terra. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado onde? Desde o princípio, desde a criação do mundo, Deus pediu adoração somente a Ele. Desde o princípio. Ou não atentaste para os fundamentos da terra, o Criador? Verso 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. É esse Deus que está sentado sobre a redondeza da terra. Gente, aqui ó, aquela ideia de terraplanista aqui já acabou, né? Quem fala que a terra é plana, a Bíblia fala que a terra é o quê? Redonda. É Ele que está sentado sobre a
redondeza da terra. Então, crente não pode falar que acha que a terra é plana, né? Cujos moradores, quem são os moradores? São como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. 23. É ele quem reduz a nada. Agora, o profeta Isaías vai tratar com quem? Os líderes. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Aonde que está Nero? Aonde que está Constantino? Aonde que está César? Aonde que está todo esse povo aí? Tem alguém vivo para contar a história? Não? Tem algum imperador do mundo aí que... Não. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Nulo. Por quê? Aquela lei lá de Nero lá serve para nós? Não, está nula. Porque ele foi e a lei foi junto com ele. A única coisa que permanece é o quê? A lei de Deus. Essa nunca foi anulada. Verso 24. Mal foram plantados e semeados os príncipes, ainda continua falando deles. Mal se arraigou na terra o seu tronco, já seca. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Esse é um homem. Esse é o maior príncipe que já existiu na terra. Esse é o maior rei que já existiu na terra. Esse é o maior presidente que existe hoje. Esse é o maior imperador que já existiu. Imperador romano, persa, grego. O maior imperador que já existiu na face da terra. Mal foram plantados e semeados. Mal se arraigou na terra o seu tronco. Já seco. Quando o sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Nenhum deles tem força para se sustentar. Nenhum império do mundo foi capaz de se sustentar. Por pouco tempo, um vai derrotando o outro, e vai caindo, e foram caindo, os seus líderes foram morrendo, os impérios foram decaindo, e é isso que acontece com todos eles. O próprio Império Romano, né? Hã? O próprio Império Romano. O próprio Império Romano. Verso 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Senhor. Quem que é o santo? É Isaías, gente? Quem? O Senhor Deus. A quem, pois, me comparareis? Eu quero saber agora, tipo assim, com quem vocês estão me comparando? Dá para comparar com alguém? Alguém é comparável a mim? Existe alguma coisa que dá para vocês comparar comigo? É o próprio Deus fazendo a pergunta, gente. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Existe alguém igual a mim? Diz o santo. Verso 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Olha para cima. Quem criou essas coisas? Todas essas coisas que nós falamos até agora. Quem criou todas essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha faltar. Então, isso tudo que diz que seria o universo não é infinito, viu, gente? Quem falou para vocês que o universo é infinito está mentindo. Infinito só existe Deus. O universo é infinito. Só que tem um detalhe. Se nós viajássemos na velocidade da luz, demoraria 93 milhões de anos para atravessar o universo. 93 milhões de anos. Então, Ricardo, veja bem. Essa pergunta eu vi alguém perguntar para alguém se o universo tinha fim.
Aí a resposta foi não. Porque se tivesse fim, depois desse fim, começaria uma outra coisa. Isso. Por isso. Porque, como é que é? Foi perguntado se o universo tinha fim. Certo. Aí foi dito que não. Porque se tivesse fim, após o final do universo, após o final de alguma coisa, começa uma outra. Não, mas eu até li, mas eu não esqueci agora qual que eu marquei, qual que é o versículo. Tem um texto da Bíblia que fala sobre isso. Ele fala que o universo é finito. Né? E que a única coisa que não é infinita, não é finita, o que é infinito é Deus. Né? Então, pela palavra de Deus, a gente entende que é finito, que o universo é finito. Então, e tem uma outra teoria também, que é secular, mas agora eu estou puxando a minha mente, não estou conseguindo lembrar, que ela é bem interessante, que fala sobre isso, né, sobre o conceito de finito e infinito. Mas eu não estou lembrando aqui agora. Mas o que ele quer dizer com isso? O tamanho desse universo que nós vivemos. E olha o que a palavra de Deus diz. Levantai os olhos e vede quem criou todas essas coisas. Todas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Quem faz sair o seu exército de estrelas? Deus. Todas bem contadas. Existem bilhões. Isso aí é um número que você pode estar na internet aí, é incontável. Bilhões, trilhões de estrelas. Galáxias. Gente, nós vivemos numa galáxia. Existem várias, milhares de galáxias. Né? Se você entrar no Google lá, tem um negocinho bem interessante. Ele vai saindo assim da sua cidade, da sua casa, vai sair do seu estado, vai saindo do Brasil, sai da América do Sul, sai do planeta Terra, vai entrando, né, nos planetas que nós conhecemos, vai saindo da galáxia, vai saindo de uma galáxia, vai saindo, quando você vê, você nem enxerga mais o planeta Terra. Esse é o universo. Entra lá uma hora para você ver, é bem interessante. Todas bem contadas, quem? As estrelas, as quais ele chama pelo nome. Gente, Deus só não conta estrela, ele sabe mais ou menos cada um como que é o seu nome. Por ele ser o quê? Grande força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Fiquei pensando um dia que eu vi um negócio na televisão, um homem que tinha um monte de filhos. Aí vai pensar, quantos filhos você tem nordestino? Ele falou, tem 23, 24. Aí começaram a falar assim, mas como é que chama? Aí eu falei, aí começou a falar lá, já do meio, já embananou tudo. 24, gente. Isso mostra o quê? O quanto nós somos limitados, o quanto nossa mente, nosso entendimento, nossa capacidade de inteligência é limitada diante de quem, gente? Por isso que tem coisa que a gente não entende. E a gente nunca vai entender. Sabe por quê? Porque nós somos o quê? Seres humanos totalmente o quê? Limitados. Ele é grande em força. Qual que é a nossa força? Desse tamanhozinho. E forte em o quê? Poder. Nenhuma só vem a faltar. Esse é Deus. Porque se a gente falar que tem 100 estrelas, se for para decorar o nome delas, já ficou difícil, não ficou? Agora bilhões e bilhões, chamando pelo nome. Nenhuma só vem a faltar? Tem galáxias 100 milhões de estrelas. Isso. Muito bem, 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, ó falos, ó Israel? O Senhor falando. Por quê? Por que vocês, nação, por que vocês, meu povo, por que vocês, ó nação de Israel, diz assim, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido por Deus? Deus está falando para a nação de Israel o seguinte, automaticamente vocês estão dizendo duas coisas. O meu caminho está encoberto ao Senhor, Deus não é onisciente.
Deus se esqueceu de mim. Deus não está vendo o que eu estou vivendo. Deus não sabe da minha necessidade. Deus não sabe o que eu preciso. Deus não está vendo. Olha a pergunta que ele deu. Por que vocês dizem assim? Ele podia estar perguntando para nós aqui. Por que a igreja fala assim? Por que vocês hoje como igreja dizem assim? O meu caminho está encoberto ao Senhor. Deus não está vendo. Deus não está vendo a minha vida. Deus não está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Olha o mundo como que está. Olha quanta gente sofre. Olha quanta injustiça. Olha isso, olha aquilo. Meu caminho está encoberto. E o seguinte, o meu direito passa despercebido ao meu Deus, ou seja, ele está falando que Deus é injusto. Ah, mas eu merecia isso, eu merecia ter aquilo, eu merecia ser isso, eu merecia estar bem, eu não merecia estar doente, eu não merecia estar passando por isso, por aquilo. Ele está questionando a nação de Israel, por que eles perguntavam essas coisas, sendo ele esse Deus tão poderoso, que é o Criador de todas as coisas, que todas as coisas para ele é nada, que nós somos como gafanhotos, e que ele conta cada estrela pelo seu nome, sendo que existe trilhões, milhões, não sei quantos mais. Por que vocês duvidam de mim? Por que vocês acham que o seu caminho está encoberto aos meus olhos e eu não estou vendo? Por que vocês questionam isso? E por que o meu direito passa despercebido? Ou vocês acham que eu não estou vendo tudo que está acontecendo? Por que vocês não entenderam ainda que eu não sou como vocês? Que eu sou infinitamente maior, poderoso, grande, criador, onisciente, onipresente, onipotente. Atributos exclusivos de Deus. Gente, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Você sabe, nós não sabemos mais nem matemática. Passou de conta de soma e de multiplicação, acabou. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. E Ele é onipotente. Ele tem todo poder. Por que vocês questionam isso? Verso 28. Não sabes. Aí ele já está respondendo. Vocês não sabem? Não ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não é do começo não, dos fins. O Criador dos fins da terra nem se cansa, nem se fatiga. Quem que já parou para pensar assim? Fala assim, nossa, tem tanto problema, tanta coisinha, tanta coisa, e Deus não. Deus tem coisa mais importante para resolver, para cuidar. Você já pensou nisso? Não? Eu já. Não, mas Deus está mais preocupado com outras coisas. Gente, Deus não é ser humano como eu, você não, que não consegue fazer nem duas coisas ao mesmo tempo. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, atributos de Deus. Por isso que a gente não entende. Mas o que Ele está falando? Vocês não sabem, eu já não falei, eu não ouvi que o eterno Deus, Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se canta, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O que é esquadrinhar o entendimento? Não dá para a gente entender o tamanho de Deus. Não dá para a gente entender o quanto Deus é grande. Não dá para a gente entender o tamanho da sabedoria, do conhecimento, da ação, do poder, da influência de Deus na humanidade. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não tem como medir, gente. Esquadrinhar significa medir. Não tem como medir o entendimento de Deus. Verso 29. Ele faz o quê? Forte ao cansado. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o nosso Deus. Que aos olhos humanos é o seguinte. O cansado, aquele que não tem força nenhuma, ele é o quê? Ah, pegou lá um coitadinho lá. Homem, pessoinho. Tá lá, largado, abandonado, sem força nenhuma, não tem nada, não tem animação, não tem nada, nada por ele.
faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o nosso Deus, verso 30. Os jovens se cansam de fatiga, as moças e os moços exaustos caem. 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ele está falando o seguinte: aos olhos humanos, aquele que é mais forte, aquele que é mais jovem, aquele que parece que tem grande vigor, aquela pessoa que está pronta, que está apta, sabe o que acontece com ele? Volta no 30, filho. Exaustos, caem. A força do ser humano é limitadíssima. O mais forte, o mais moço, o mais hábil, o mais potente, cai. 31. Mas, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor não estão mais na dependência humana. Os que esperam no Senhor, no Criador dos céus e da terra, naquele que é o grande Criador, naquele que é o Todo-Poderoso, naquele que tem todo o poder e entendimento na sua mão, renovam as suas forças, gente. A ideia é mais ou menos o seguinte: para aqueles que têm Deus, não tem situação que não possa ser superada. Para aqueles que têm Deus, que aos olhos do mundo parecem estar derrotados, parece que não existe ninguém por eles, que não há nada mais que possa ser feito, aos olhos de Deus é esse a quem Deus vai trabalhar. Porque Deus é capaz de fazer aquilo que a gente não imagina. A ideia é essa. Deus está colocando a majestade, a grandeza dele acima de todas as coisas, mostrando que nós somos falhos, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E aqui ele vai dar um exemplo: sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por que ele está usando a figura da águia? Para quem não sabe, a águia é um animal símbolo de quê? Muitas coisas. De imponência, de agilidade, de força. A águia é um animal que voa mais alto. A águia, ela sobe. Por que ele usa essa figura de águia? Gente, a gente precisa parar, independente das circunstâncias da nossa vida, independente de como nós estejamos vivendo, seja qual for a situação, de ficar voando no meio de urubu. O urubu que fica ali voando baixinho ali, para sentir o cheiro, para comer carniça. A ideia aqui é voar alto. Renovam as suas forças. Sobem com asas, como águias. Você sabe por que a águia voa alto? Por que ela fica lá no alto? Bem alto, mano, lá em cima lá. Alguém sabe por quê, mano? Você sabia que a águia é a ave que tem a asa a maior asa que tem a da águia? Sabe por quê? Que ela sobe, ela voa. Quando ela está lá em cima, o que ela faz? Depois, quando ela quer descer, ela só abre a asa. Ela não precisa mais bater. A ideia é essa. Aqueles que estão no Senhor, aqueles que sobem alto, aqueles que estão numa situação diferente, vão subir. E depois, sabe o que vai acontecer? Não precisa ser igual o beija-flor, não. O beija-flor, por que o beija-flor, gente? Ele bate a asa, que você nem vê a asa dele, de tanto que ele bate. Por quê? Alguém sabe, não? Que a asa dele é o quê? Pequena. Se você não bater a asa, ele cai. A águia não. É só ela abrir a asa e ela vem descendo, sem dar uma batida, só abrir a asa. As pessoas que esperam em Deus são assim. Elas não precisam usar da sua força, porque elas vão subir. E elas vão usar aquilo que Deus deu para elas, para que elas pudessem descer.
Vocês sabiam que a águia tem outra coisa importante? Mesmo voando mais alto, quando ela enxerga uma presa, ela faz isso aqui assim, ó. Muito alto, mas muito alto, ela consegue enxergar a presa lá de cima. Aí eu fui pesquisar para ver, sabe por quê? Existe um negócio na nossa vista que chama fóbia. Lá dentro. O ser humano, a gente tem uma só. A águia tem 3. Isso faz com que ela enxergue diferente. A gente olha ali e enxerga assim, né? A águia não, ela tem 3. Ela enxerga para cima, para frente, para baixo. Ela tem a capacidade de analisar o predador que está à volta, ou algo que ela quer comer que está para cima, ou que está para frente, ou para embaixo. Por isso que a gente precisava ter o quê? Olhos como águia. Porque às vezes a gente não olha a situação para cima, não olha para baixo, fica só olhando ali. A águia não. E ela desce ali, e quando ela desce, dificilmente, muito raramente, ela erra o bote. Ela tem um senso predador, um senso de alvo impressionante. Gente, a gente precisa ter isso. Deus usa aqui a figura de uma águia justamente por isso. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essas são quem? As pessoas que esperam no Senhor. Eu quero basicamente concluir aqui, irmãos, dizendo o seguinte: colocar o nosso viver, a nossa vida, na nossa própria dependência, é dizer que nós estamos colocando a nossa vida na mão de um gafanhoto. Você teria coragem de entregar a sua vida na mão de um gafanhoto? A Bíblia fala que nós somos isso. Mas, ele diz que aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por quê? Outro dado importante da água, para a gente finalizar. Quando ela está ficando velha, quando ela está lá já precisando trocar sua pena, sabe o que ela faz? Ela sobe lá no penhasco, no lugar mais alto. Começa a arrancar suas penas. Começa a passar o seu bico na pedra. Começa a passar a sua unha na pedra. Até que todas as suas penas sejam trocadas. Até que o seu bico se perca e nasce outro novo. E até que ela tenha unhas novas. Ela faz isso, sabe para quê? Porque ela precisa se renovar. Ela precisa entender que ela precisa de novo prosseguir, mesmo que isso custe algo grande, penoso para ela. Ela fica lá dentro, lá em cima, no penhasco alto, lá não tem comida direito, não tem nada. Ela vai passar dor, mas ela cumpre o seu papel, porque ela sabe aonde ela tem que chegar. Irmãos, e a gente às vezes é assim. A gente precisa o quê? Renovar as nossas forças, mesmo que isso às vezes seja necessário a gente fazer, como a água, uma introspecção, ir lá para o seu quarto, ir lá para o monte, ir lá para a palavra de Deus, fazer uma reflexão, trabalhar a sua vida. Nem sempre ativismo religioso é dizer que você está dentro da vontade de Deus. Deus não nos separou para sermos ativistas religiosos. Antes de nós sermos ativistas religiosos, nós precisamos ser alguém que agrada, que vivam, que faça a vontade de Deus. E se algo na nossa vida não está acontecendo assim, talvez seja a hora da gente ir lá arrancar a pena, trocar o bico, trocar a unha e viver uma vida diferente que vai agradar a Deus. Mas tudo isso na dependência de Deus, colocando Deus como aquele que vai construir isso, a trajetória para nós. E eu termino dizendo o seguinte: nós servimos a um Deus que é capaz de fazer muito mais do que nós pensamos e que nós imaginamos. Nem o homem mais poderoso do mundo significa nada para Deus. Mas eu tenho certeza que eu e você, aqueles que são a figura pela qual Deus entregou o que Ele tinha de mais precioso, mesmo
de cada um de nós não significando nada, porque todas as nações para ele eram vácuo, mas ele se importou comigo e com você. Ele deu o que ele tinha de mais precioso em meu e seu favor. Ele se fez homem, a palavra de Deus diz. Ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomou forma de homem, se humilhou para fazer com que eu e você não olhássemos mais para esse mundo como o lugar que nós habitamos, mas que nós pudéssemos olhar para Ele como o Criador e aquele que preparou para nós algo muito maior do que isso. A vida eterna ao seu lado. Esse mundo, irmãos, não significa nada para Deus. Mas a sua alma, a minha alma, guardada para Ele, preservada, vai significar muito quando nós habitarmos junto com Ele, lá na Canaã celestial. Foi para isso que Jesus morreu. Senão, Deus podia solta uma bomba lá nesse planeta Terra, lá e acabou. Mas Ele cumpre a sua promessa. E a sua promessa foi de resgatar aqueles que Ele ama e de preparar algo muito maior para nós, que está reservado para nós na eternidade. Tenha consciência disso. Agarre isso. Vivamos isso. Entendamos o tamanho de Deus, a sua grandeza. E o quanto esse Deus tão grande, tão maravilhoso, tão soberano, se importou comigo e com você. Por isso nós precisamos viver uma vida que agrada a Deus. Amém. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós louvamos o Teu nome. Nós, ó Pai, ficamos constrangidos, ó Deus, de saber, de entender o quanto nós somos pequenos, falhos, pecadores, o quanto, ó Deus, nós somos até insignificantes diante de algo tão grandioso que o Senhor criou, de algo tão profundo. Mas, ao mesmo tempo, nós ficamos alegres e felizes por saber que o Senhor ainda mesmo assim se importa conosco. O Senhor nos amou. Mais do que isso, a palavra de Deus diz que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. E por isso, Pai, nós fazemos parte da Tua vontade, nós fazemos parte do Teu querer, nós fazemos parte do Teu propósito, nós fazemos parte dos Teus planos. Nós, Pai, não estamos aniquilados, mas nós somos, ó Deus, escolhidos. Nós somos, ó Deus, elevados a participar com o Senhor, a viver uma eternidade na Sua presença, a termos um corpo de glória, sem pecado, sem corrupção, porque essa é a Tua vontade. Pai, obrigado porque pela Tua palavra nós possamos entender o quanto o Senhor nos amou, o quanto o Senhor, ó Deus, escolheu se fazer homem para morrer em nosso favor. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que nos inspira, que nos ensina, que mostra quem o Senhor é e acima de tudo, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito nos capacite, Pai, a entender esse amor e a Tua grandeza, e que a nossa vida possa, ó Pai, de fato e de verdade, comunicar tão grande amor por cada um de nós. Nós te agradecemos por tudo, mais uma vez, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Irmãos, bons amigos estão aqui no quadro, só para a gente continuar aqui. Amanhã tem culto de Joana, normal. Quinta-feira tem também lá discipulado. Na sexta, Igreja Assembleia de Deus. Sábado, encontro de jovens. E no domingo, se Deus quiser, de manhã aqui. Depois, 6 horas em Joana e 7 horas também em Gisônia. O pastor Davi, essa semana está